Oi gente, meu nome é Ana, esse é meu canal Anagrama e Afins. Era pra ser só anagrama, mas aí não tava disponível, aí eu botei anagramas e também não tava disponível, aí eu falei vai ser anagramas e afins. Eu não sei se tá anagramas e afins ou anagrama e afins. Dito isso, Anagramas e afins. eu tô aqui com meu notebook e eu escrevi tipo um scriptzinho e eu vou tentar acompanhar ele. Vou pôr meu óculos rapidão, que na verdade eu sou míope, eu tô sem óculos pra fazer uma graça, né? Eu tenho 2 estados de espírito, ou como diria o Twitter, dentro de mim habitam 2 lobos. E um deles não faz nada, quer ficar deitado o dia inteiro, e o outro fica procurando sarna pra se coçar. E eu tô sendo controlado pelo segundo lobo, e aí eu decidi criar esse canal, então vamos lá. O primeiro livro que eu li esse ano chama Nona Casa, da Leigh Bardugo. Nesse livro a gente acompanha a Alex, que, igual o menininho lá do filme O Sexto Sentido, ela também vê assombrações. Depois dela passar por uma situação muito traumática, ela é notada por sociedades secretas da Universidade de Yale. E aí ela acaba sendo contratada, mais especificamente, pela sociedade que tem a função de controlar as outras sociedades. É como se fosse a polícia das sociedades secretas. E ela acaba sendo treinada por um querido chamado Darlington, que é um nome, diga-se de passagem, horroroso. Eu não sei, né, se nos Estados Unidos é um nome comum, mas eu achei breguíssimo. Vamos continuar como se esse não fosse um empecilho para a história. E aí o Darlington desaparece. Então a Alex ela fica com uma função de lidar com os problemas dessa história sem o queridinho dela ali pra fazer a média, que ele sim sabe, ela chegou de supetão aí nesse universo e ela vai ter que se virar nos 30 porque acontece um assassinato de uma menina de um jeito super estranho e a Alex vai investigar esse assassinato. Então esse é o livro, não vou falar muitos spoilers. Eu dei 2 estrelas pra esse livro no Goodreads, que é muito triste porque a capa do livro é linda. Realmente a gente não pode julgar o livro pela capa, em nenhuma hipótese, porque a capa é tão linda e o livro é uma decepção total. Eu já conhecia a Leigh Bardugo de outros livros antes, eu já li Six of Crows e também li... tem outro livro dela, que eu esqueci agora. Deixa eu pesquisar aqui. Sombra e Ossos? Eu acho que é Sombra e Ossos o livro, gente, não sei. Mas é outro livro aí, que essa mulher escreveu também. E eu gostei muito de Six of Crows, eu achei que foi um livro super dinâmico, super legal, assim, leve, bem jovem, mas bem legal ao mesmo tempo. E esse outro, esse último, que eu não tenho certeza o nome, eu vou por aí, na edição eu vou colocar. Eu não gostei. Eu achei jovem num sentido ruim, assim, eu achei bem fraquinho e tal. Esse livro, pelo que eu entendi, ele tem a proposta de ser um livro mais adulto. Então ele não vai ser um livro assim, daquela fórmula YA, que tem aquele par romântico. Pelo que eu entendi, já tem a proposta de ser uma coisa mais adulta, mais séria. E eu achei que não deu muito certo, assim. Ele ficou sem graça, a personagem principal uma chata, o romance não funciona, não tem química entre a personagem principal e o par romântico, o interesse romântico. Então, assim, eu senti só que eu perdi o meu tempo. Eu li esse livro em janeiro. Eu lembro pouquíssima coisa dele. Eu botei a sinopse aqui pra eu pegar no ar o que tinha acontecido, porque, pra ser bem sério, eu não lembro e não recomendaria. 2 estrelas no Goodreads. E aí eu fiquei um pouco triste, porque é muito gostoso. Tem certos livros, tem certas farofas que é muito gostoso de você ler. Que você aproveita a farofagem sabendo que é uma farofagem. E esse eu não aproveitei nem um pouco. E eu falei, então eu vou ler uma coisa mais séria. Se eu não tô gostando disso aqui, eu vou ler algo que talvez eu realmente goste. Então eu escolhi pra ler O Senhor das Moscas, do William Golding. Sim, gente, esse livro eu já sabia da existência dele faz um tempinho, porque ele é um clássico. Ele é muito comum, assim, eu acho que mais lá fora, né? Eu sei que esse é tipo o Dom Casmurro dos americanos, dos britânicos, assim, que eles leem no ensino médio e tal. Então é uma literatura mais clássica, talvez ali com uma crítica social. Isso era o que eu sabia, né, na época. Eu gosto de ler os livros sem saber muito sobre eles pra ficar impressionado.
Eu escolhi para ler ele no momento porque eu acompanho muito o canal Estranha História e o cara, que eu esqueci o nome agora do dono do canal Estranha História, que é um canal muito bom, por sinal. E aí ele comentou sobre como esse é um livro muito interessante, porque ele tem muita simbologia religiosa. Eu acho muito legal, apesar de eu não ser uma pessoa religiosa, eu gosto muito desses livros, dessas obras que trazem esse contexto cristão, porque a nossa sociedade é pautada em valores cristãos, gente. E eu não tô dizendo de agora, eu tô dizendo, tipo assim, desde sempre, o Ocidente, ele é formado, o que a gente entende como família, o que a gente entende como certo e errado, é formado por conceitos que a igreja doutrinou, né? Então, eu acho um pouco fascinante, não porque eu sou religiosa, mas sim de um jeito mais científico, assim, né? Antropológico, vamos dizer assim. Nesse livro a gente acompanha um grupo de garotos britânicos que depois de um acidente de avião, eles se veem isolados em uma ilha que não tem nenhum adulto, né? Nenhum adulto sobreviveu esse acidente de avião, só esses adolescentes, esses jovens. E o livro, ele é basicamente a gente acompanhando como essas crianças se organizam socialmente para sobreviver nessa ilha. Eles elegem um dos personagens, o Ralph, como o líder. Então ali tem um processo democrático. Eles tentam criar regras, eles têm disciplina, eles criam uma fogueira e toda essa fogueira ela tem uma ritualística por trás, né? Então é basicamente eles trazendo tudo que eles aprenderam em viver na civilização para sobreviver na ilha. Só que assim, em algum momento começa a criar uma tensão. Tem outro personagem que chama Jack, que desafia a liderança do Ralph, e aí você tem muito visivelmente uma disputa entre civilização e selvageria. Então é um livro que abrange vários assuntos que eu acho muito interessantes, né? Desde o clássico O Homem Nasce Mal ou A Sociedade o Corrompe, até pautas mais atuais, assim, sobre o que é ciência. Eles começam ali a duvidar o que é normal, o que é aceitável cientificamente, ou acreditar em folclores. Então eles começam a ter medo de um monstro que pode habitar a ilha. E aí tem esse discurso, essa narrativa. Será que esse bicho é real? O grupo que é mais civilizado fala, não vamos acreditar nessas coisas, não vamos perder o nosso senso de civilização. E aí você tem um outro grupo, que seria o grupo dos selvagens, que acabam se desprendendo mesmo, né, desse conceito de civilização, disciplina, ciência. Enfim, eu não vou falar muito sobre, porque eu acho que é um livro super válido de ser lido, eu gostei muito. Eu dei... Vamos conferir. 5 estrelas, lógico. Eu acho que uma coisa muito importante a ser dita é que o Jack, que é o líder dos selvagens, na verdade, antes de acontecer esse acidente, ele era o líder de um coral. Então, os selvagens, na verdade, eram participantes de um coral. E eu achei isso muito engraçado, porque eu fiquei pensando, eu não sei se alguém que tá vendo isso já viu Glee, mas eu fiquei imaginando cada um dos participantes desse coral, ou dos selvagens, como um personagem de Glee. E o livro ficou 1000 vezes mais engraçado depois que eu comecei a fazer essa comparação. Também vale falar que o autor desse livro, ele era professor em um internato, se eu não me engano, britânico, para jovens bem privilegiados, assim. Então, muito da experiência que ele teve dando aula para essas crianças tá nesse livro, né? E aí ele acabou colocando no livro. Eu acho também que os jovens que recorrem à barbárie, os mais selvagens, eram talvez os jovens mais privilegiados na vida antiga deles, na civilização. Então o que eles entendem como sociedade é essa ideia de eu sou superior a você, né? Essa ideia talvez de supremacia, porque eles eram crianças ricas e eles estavam acostumados a respeitar as pessoas, a ter tudo que eles queriam na hora que eles queriam e tal. E aí, um dos personagens que tá do lado dos civilizados é o Pig, que é um menino gordinho, que tem asma, que sofria bullying, e ele é a pessoa mais civilizada. Enfim, é super complexo. Depois disso, o que eu fiz? Escolhi um livro leve, tranquilo, pra, né, apaziguar o peso de ter lido o livro um pouquinho mais pesado. Eu falei, não, eu vou voltar
para uma leitura jovem, para uma leitura mais de fantasia e tal. E aí eu li Book of Night, da Holly Black. Vamos ver qual é o nome em português? Gente, todos esses livros eu li eles em inglês. Eu acho que tem 1 ou 2 livros que eu li em português, então eu não tenho certeza o título deles nacional. Vamos ver. Sempre colocando meu óculos. Eu tô igual aquele meme. Actually, O Livro da Noite. O Livro da Noite, da Holly Black. Esse livro a gente acompanha a Charlie, que é uma ladra experiente que se especializou em roubar artefatos mágicos. Nesse universo, a gente tem um mundo assim, quase que igual ao nosso mundo, só que recentemente as pessoas descobriram que elas podiam despertar as suas sombras. Depois de algum período, de algum episódio talvez traumático, um episódio de muita adrenalina, as sombras dessas pessoas criavam vida. Com isso, as pessoas podiam mexer com magia, né? Podiam fazer várias outras coisas que antes, sem a sombra, elas não podiam. Só que aí, depois de um roubo que deu errado, a Charlie se vê numa situação bem complicada. E aí a gente vai aprendendo sobre a vida da Charlie no desenrolar do livro. Tem capítulo que é nos dias atuais, tem capítulo que é narrando a infância dela. E é isso, assim. Eu não gostei muito desse livro. Eu dei 2 estrelas no Goodreads. Calma, eu dei 3 estrelas no Goodreads. E aí, gente, eu não gostei muito desse livro. Eu fiquei triste porque eu gosto da Holly Black. Eu li O Príncipe Cruel faz um tempinho já. Então, as chances de eu ter crescido e mudado o meu gosto, e hoje em dia realmente não gostar mais da escrita da Holly Black, são grandes. Mas eu acho que não foi isso não. E é um pouco triste porque eu acho que, pelo que eu me lembro, a escrita da Holly Black é tão dinâmica, é tão interessante, só que isso foi perdido nesse livro. Inclusive, eu li o livro inteiro pensando que o romance era uma coisa bem assim, tipo assim, tava lá só por tá. E aí o final do livro parece que tipo o livro é sobre romance. Não sei, eu achei que ficou estranho, assim. Eu acho que essas autoras, elas estão muito acostumadas a escrever jovem adulto, e aí quando elas vão escrever um livro mais adulto, elas acham que é necessário tirar os aspectos mais fantasiosos, ou tirar talvez o romance, né, pra não ficar aquela coisa só romance. E acaba que perde a graça, sabe? Eu acho que elas não descobriram ainda, talvez, o peso que elas estão dando ali pras coisas, e tá ficando uma narrativa chata, maçante, não tá bom não. Na verdade, eu fiquei pensando no livro todo, não, vai melhorar, vai melhorar. A Holly Black não vai fazer isso comigo, ela vai dar uma reviravolta aqui. E não, gente, é um livro super sem graça, não recomendo. Eu dei 1 estrela a mais do que o Nona Casa, porque a Holly Black é objetivamente uma escritora melhor do que a Leigh Bardugo, tá? Isso pra mim é muito evidente, então dei 1 estrela a mais pra ela. Só que assim, decepcionou. Depois disso eu falei, não, eu vou ler fantasia sim, eu vou pro pai da fantasia, que todo mundo fala bem, eu não vou me decepcionar, eu vou ler Brandon Sanderson. Então eu escolhi Mistborn porque tem uma personagem feminina e eu queria ler um livro com uma personagem feminina. Nesse livro a gente tem a Vin, que é uma jovem que vive nas ruas, e ela descobre que ela é uma Mistborn, ou seja, ela tem vários poderes. E aí, nesse universo, o jeito de você desenvolver esses poderes é queimando metais. Cada metal tem um poder específico, né? Tá relacionado a um poder específico. E ela descobre isso com a ajuda de um personagem que, pelo que eu entendi, é muito querido pelos leitores do Brandon Sanderson, que é o Kelsier. E aí o Kelsier chama a Vin para juntos trabalharem para fazerem uma revolução nesse império e tirarem o líder do poder. Assim, gente, eu gostei bastante do livro. E eu escolhi Brandon Sanderson porque eu consumo bastante conteúdo literário no YouTube. E eu vi, apareceu um vídeo pra mim de um youtuber específico reclamando dos livros do Brandon Sanderson, principalmente os livros atuais, porque, segundo ele, segundo esse youtuber, são livros que ficaram muito jovens, muito adolescentes, e antes esses livros tinham um teor mais adulto, eram livros mais sérios. E Mistborn é um livro antigo do Brandon Sanderson. Então eu falei, vou escolher
esse livro, né? Eu tô querendo uma leitura fantasiosa adulta, vou ler Brandon Sanderson. E aí eu descobri que, na verdade, se o Brandon Sanderson tá fazendo literatura para jovens hoje em dia, eu imagino que deva estar muito infantilizado, porque esse livro, gente, é bem adolescente, é muito jovem, e eu dei 3 estrelas no Goodreads porque eu me decepcionei. Mas não porque o livro seja ruim, ou porque eu não tenha gostado da leitura, e sim porque eu esperava que fosse uma leitura mais adulta, e foi bem jovem mesmo. Eu tô olhando para essas estrelas que eu dei agora e eu tô um pouco arrependida, eu acho que valeria 3,5, 4, valeria mais, eu acho que eu fui injusta. Assim, eu acho que abrange vários tópicos. Os nobres, eles têm esses poderes, a maioria dos nobres tem essa capacidade de queimar metais. Então, por exemplo, uma justificativa deles serem os nobres e deles terem esse poder em cima dos escravos é que a gente tem esses poderes, portanto, a gente nasceu para liderar, uma coisa que eu acho que Brandon Sanderson, ele bebe ali do que aconteceu na Alemanha nazista, né? Com racismo científico, enfim. É um bom livro, tem uma crítica legal, é interessante, os personagens são muito legais. Bem no meio do livro, eu fiquei um pouco decepcionada, porque tem meio que um plot twist, onde parece que o Kelsier, que é o personagem bonzinho, o herói do livro, vai se tornar meio que vilão, assim, meio que malvado. Eu achei super interessante essa escolha. Eu amo arcos de vilanização de personagens. Eu acho muito legal ver a história de origem dos personagens. No fundo, não é isso que acontece, e eu fiquei super triste, porque eu falei, poxa, eu queria ver um vilão que se tornou aquilo que ele jurou destruir, mas tá bom. E foi uma escolha que foi tomada, a outra escolha, a outra opção seria muito mais legal. Mas não foi, então tá bom, eu aceito. Depois desse livro, eu li A Maldição da Residência Hill, da Shirley Jackson. Eu gosto muito da Shirley Jackson. Eu já li outros livros dela, eu já li outros contos, né? Ela escrevia muito conto. A Shirley Jackson, ela fazia comentários, críticas sociais tão pertinentes. Ai, gente, eu acho que ela... Sinceramente, eu sinto que do ano passado pra cá eu descobri a minha autora favorita. E eu sou muito feliz por isso, porque eu não tinha, e eu leio há muito tempo, e eu não tinha uma autora favorita, e eu descobri a minha, né, que é a Shirley Jackson, super recomendo. Tô lendo um livro agora, inclusive, dela. Ela tem críticas muito pertinentes que a Sylvia Plath, anos depois, não tinha. A Sylvia Plath era racista. E é muito interessante, né, ver essa dicotomia entre autoras. Nesse caso, eu li A Maldição da Residência Hill, que tem uma série na Netflix, e eu vi a série quando lançou, mas foi há muito tempo atrás. Então eu posso estar me confundindo, mas que eu saiba, é muito diferente. E aqui, no caso, você vai ter um cientista que ele procura várias pessoas que possam ajudar ele na pesquisa dele. Ele pesquisa atividade paranormal. Ele quer contratar pessoas que estejam dispostas a ajudar ele nesse processo de investigar o que acontece na Residência Hill, que é uma mansão que tem muitos relatos de ser um lugar super tenebroso, que coisas horríveis acontecem, atividades paranormais, etc. E aí a gente acompanha o livro na perspectiva da Eleanor. Eu não sei como falar o nome dessa diva. Eu acho que não tem muito o que falar depois disso. A Eleanor é uma personagem, assim... Eu amo as personagens femininas da Shirley Jackson. Ela escreve as pessoas com tanto detalhe. É um livro muito devagar, né? Muito sobre a experiência de você estar lendo. É meio bizarro, mas tem uma beleza no bizarro da Shirley Jackson. Uma história triste, eu acho que vou falar que tem um final triste, mas ela é bem redondinha, assim. Assim, eu acho que essa é uma dica que dá pra dar, que eu acho muito legal, é que a história começa e ela termina de jeitos muito parecidos. A Eleanor, ela vem de uma realidade familiar, assim, bem ruim, ela não se sente valorizada, ela não tem uma boa relação com a irmã dela. Então, quando ela se desprende, quando ela decide
se emancipar dessa família e ir nessa aventura atrás desse cientista louco que ela nem conhece. Ela rouba o carro da irmã dela. A Shirley Jackson vai narrando a experiência dela, né? Passando pelas cidadezinhas, essa viagem até chegar à Residência Hill. Gente, é muito lindo. É muito bonito os detalhes. Eu me senti ali com ela. Eu dei 4.5. Mas é porque eu acho que eu já li outras coisas que eu gostei mais. E aí eu falei, é injusto eu dar 5 se eu gostei mais de outras coisas, né? Mas enfim, hiper, mega, ultra aprovado. Depois disso eu li Kafka Beira-Mar, do Haruki Murakami. Nele a gente acompanha a história de 2 personagens principais, aí fica intercalando entre os dois, que é o primeiro Kafka Temura, que é um adolescente de 15 anos e foge de casa, e a gente acompanha essa história dele fugindo, e do Nakata, que é um senhorzinho aposentado que tem a habilidade de conversar com gatos. E, gente, que história, que livro doido, assim. Eu acho que eu nunca li um livro assim na minha vida. Eu fui pega muito de surpresa. Eu terminei o livro falando o quê? O que eu acabei de ler? Eu acho que é um livro, assim, muito sexual também. Eu não esperava que tivesse... Porque, assim, a princípio eu falei isso, né? São 2 personagens, é um menino que foge de casa, é um idoso que conversa com gatos. Parece que é uma coisa super lúdica. E aí é um livro que aborda sexo de um jeito muito explícito, assim, sem tabus que talvez eu esperava que ele tivesse. Eu não sei se é uma coisa que eu esperava porque é um livro japonês. Não sei se eu tô errada em pensar assim. Mas eu achei, assim, um livro muito interessante. Eu não sei se eu gostei, eu não sei se eu desgostei. As coisas iam acontecendo e eu ficava pensando, o que eu tô lendo? Cada vez as coisas ficavam mais doidas. Foi uma experiência muito particular, muito específica. Eu acho que eu recomendaria se você tá cansado de ler, porque você fala, tudo tá a mesma coisa, eu não aguento mais ler e sempre saber o final, eu não aguento mais ler coisas que são, parece que formuláticas, né? Todos os livros hoje em dia, às vezes as pessoas reclamam, né, que são muito formuláticos, a gente sempre vai saber o final e não sei o quê. Enfim, eu dei, eu acho que 4.5 ou 5. Meu óculos tá imundo, inclusive, mas enfim. 4.5 estrelas. Eu acho que eu dei 5, porque é um livro muito doido. Depois disso, eu li 3 contos da Shirley Jackson. São A Bruxa, The Honeymoon of Mrs. Smith e A Loteria. Os 3 são muito bons, mas... não são muito bons, que um eu dei 5 estrelas, outro eu dei 4, outro eu dei 3. Eu acho que é porque eu primeiro li A Loteria. E A Loteria é um clássico americano que, tipo, assim como O Senhor das Moscas, é um conto muito lido. Gente, é um negócio tão curtinho, se vocês puderem ler, procura audiolivro no YouTube, eu acho assim... eu não queria nem falar muito sobre, porque é tão curto. Mas aí eu li A Loteria, aí eu fui lendo os outros e eu pensei, nossa, A Loteria é o melhor. E aí, tipo, a minha expectativa tava muito alta, né? Leiam contos da Shirley Jackson, são histórias, assim, muito curtas e que sempre tem um plot twist no final. E na verdade aqui tá aparecendo que eu li 3, mas eu tô lembrando que eu li outros também. Tem um também que eu esqueci o nome agora, vou pôr na edição. Um conto super curto, que super vale a pena ler ou escutar. Gente, leiam contos da Shirley Jackson, eu não vou falar muito sobre, só leiam os contos da Shirley Jackson. Depois eu li Of Mice and Men, do John Steinbeck. Eu me sinto tão ridícula pronunciando piamente com essas palavras em inglês. Vamos ver o nome em português. Ratos e Homens, que fala sobre a amizade entre 2 homens, trabalhadores rurais, ali no período da Grande Depressão, que é ali em 1930, 35. Eu acredito que a Grande Depressão ela durou entre 1930 até 40, mas eu posso estar errado. Editor, que no caso o editor é a Ana do futuro, confirma pra mim se eu tô certa. Eu acredito que eu li esse livro numa tarde, assim. É um livro que acompanha esses 2 amigos e um deles tem deficiência... Esqueci a palavra agora. Cognitiva. Eles estão chegando numa fazenda porque eles tinham sido expulsos do último emprego deles por conta do que o Lenny tinha aprontado lá, né? E o Lenny é o personagem que tem essa deficiência. O Lenny, ele não faz as coisas na maldade, ele faz as coisas na inocência, só que como ele é um homem forte, intimidador,
Se ele fala, olha que legal esse laço que essa menininha tá usando, eu quero encostar no tecido. O fato dele se aproximar dessa criança é assustador para as pessoas, né? Então, ele sempre tá se colocando nessas situações de rechaço mesmo, porque como ele não tem muita noção ali do que é certo ou errado, ele vai fazendo coisas que são consideradas erradas e ambos, tanto ele quanto o amigo dele, que é o George, acabam sendo expulsos dos empregos, acabam sendo, né, julgados e afins. O livro já começa nessa atmosfera deles estarem indo para esse novo emprego, refletindo sobre esse emprego passado onde eles se deram mal. Por ser um livro muito curto, a gente tem pouca contextualização, mas ele traz esse ambiente aí da Grande Depressão, esse ambiente da escassez. Eu acho muito interessante que o livro só tem uma personagem feminina e ela não tem nome. Ela é referida como a mulher do fulano. É só assim que ela é retratada, né? Até pelo narrador. Como a gente vê ela pelo olhar masculino, pelo olhar dos personagens, a gente vê ela como um ser, assim, quase que diabólico mesmo. Ali sempre, ela tá ali pra causar discórdia, pra semear o caos. E ela é super sedutora, e eu lembro de estar lendo e pensar que essa narrativa ela é super real hoje em dia, e é o jeito que muitos homens conservadores retratam as mulheres, né? Esse movimento Red Pill aí fala que as mulheres são seres, assim, o que há de ruim no mundo, a mulher tem para esses homens. E é interessante, né, como isso persiste na nossa sociedade, bem interessante, né? Como o mundo está regredindo. Para onde iremos parar? Pelo visto, não muito longe. E eu dei 4.5 estrelas no Goodreads. Não sei por que eu dei 4.5 estrelas. Deixa eu ver se eu escrevi alguma review. Ah, eu escrevi... eu imaginei a mulher do Curly como a Mia Goth in Peril. E é verdade. Essa personagem feminina, o sonho dela é ser atriz e ela tá estagnada nesse lugar aí. E aí tem paralelos, é parecido o contexto. Depois disso, eu li O Castelo Animado e faz muito tempo que eu não vejo o desenho. Então eu cheguei um pouco de supetão. Eu queria rever o filme, eu acho que eu vou rever amanhã provavelmente, que agora eu tô de férias. Eu posso fazer o que eu bem entendo da minha vida. Enfim, eu li o livro, foi uma brisa de ar fresco, porque eu tava lendo umas coisas um pouco pesadas, né? E foi um livro bem leve, tranquilo, fofinho. Não tem muito o que dizer. Não vou falar sinopse, que eu tô cansada já de falar sinopse. Eu acho que é um livro bem famoso. Então, nota 5 estrelas no Goodreads. Depois disso, eu li um romance. Fazia muito tempo que eu não lia romance. E eu tava passando por um processo psicológico gravíssimo, porque eu tava tendo muita prova. Eu faço um curso de exatas na faculdade. E eu tava tendo umas matérias. Eu me sentia nas trincheiras, eu não vou mentir. Eu me sentia indo pra guerra e voltando. Toda vez que eu ia fazer uma prova, foi intenso. E aí, quando eu voltava das aulas, eu pegava o meu Kindle e eu lia Book Lovers. E eu sentia que eu tava, assim, lavando minha alma quando eu lia isso, porque me tirava daquele contexto preto e branco e me levava para um universo bobinho, comédia romântica, fofinho. Nesse livro a gente vai acompanhar a Nora Stephens, que é uma agente literária, que é super determinada, uma pessoa super séria, uma pessoa que leva o seu trabalho a sério, uma mulher forte, independente, entendeu? Uma girl boss. E aí a irmã dela força ela a ir numa viagem para uma cidadezinha do interior, onde lá ela encontra o seu, muito entre aspas, arqui-inimigo Charlie Lastra. E por que eu digo muito entre aspas? Porque eles tiveram uma interação no passado, onde eles não se deram muito bem, e aí ficou aquela memória ruim, né? Os dois ficaram com essa memória estranha um do outro, e lá ela descobre que o coração de gelo dela, às vezes, tem um espaço separado para o amor. Eu achei muito bom, eu gostei muito da personagem principal. Eu acho que eu não gosto muito de romance, porque as personagens principais, da maioria dos romances que eu já li, são insuportáveis. Elas são
assim, eu sou tão baixinha, eu sou tão pequenininha, eu sou tão fofinha, eu não sou como as outras garotas. Não é nada orgânico, é sempre a mesma fórmula. Você vai ter a personagem principal, que é aquele arquétipo da Girl Next Door, que é aquela menina que não é, tipo, como as outras garotas, ela não é sexy, ela é, tipo, introvertida, e ela gosta de ler, e ela é inteligente. Você vai ter o interesse romântico, que é, tipo, um homem lindo, é um homem super gostoso, com músculos imensos. Aí sempre vai ter a inimiga, né, a vilã, que vai ser ou a ex-namorada do cara, ou a vizinha da menina. E aí a vilã sempre vai ser loira e gostosona, e ela é do mal, porque ela é uma mulher forte, e você não pode ser uma mulher independente e forte. E aí a personagem principal sempre vai ter um trauma, e aí ou ela vai ter uma cicatriz, e aí ela vai aprender a se amar, porque o cara vai achar essa cicatriz o máximo. Ai, gente, eu não gosto. Tá liberado todo mundo gostar, é que eu não gosto, né? E aí me pegou desprevenida porque a Nora é super de boa, ela é super independente, ela ama trabalhar, ela se acha, ela sabe que ela é bonita e ela honra isso. E assim, eu amei, né, esse contraste entre os outros livros que eu já li e esse aqui. Só que o romance acabou muito rápido, então o resto do livro foi muito maçante. E aí eu fiquei um pouco chateada, eu acho, porque depois ficou chato. E a relação da Nora com a irmã dela, horrível. Eu odiei, a irmã dela é ridícula. Mais da metade do livro foi essa história dela já ter se resolvido, a irmã dela é um porre. O romance acabou muito rápido. Poderia ter colocado um triângulo amoroso. Vamos fazer clichê? Vamos fazer um clichêzinho legal, sabe? Tipo, bota aí um outro cara, ela vai ficar abalada, o coração dela vai ficar em dúvida. Começou muito bem, mas depois ficou chato. Mas enfim, eu dei 3 estrelas. Agora que eu tô lembrando de todas as vezes que eu tava voltando pra casa, rindo pro meu Kindle, igual uma idiota, eu queria dar mais. Eu acho que eu daria 3,5, tá? Porque realmente eu tava muito mal e esse livro melhorou um pouco a minha vida. Então, vamos supor que eu dei 4 estrelas. Eu já tinha lido outra coisa da Emily Henry. Eu li, eu acho que é Leitura de Verão, que chama. E eu não gostei, não. E esse aqui eu gostei, achei bom. Tá aprovado. E aí, depois eu li Dark Matter, Matéria Escura, do Blake Crouch, não sei como pronuncia. Que é um livro que a gente acompanha um físico que é professor de uma universidade, que ele um dia é sequestrado, colocado dentro de uma caixa, e quando ele acorda, a vida dele mudou por completo. Ele não é quem ele pensa que ele é, a família dele não existe, ele não é casado com a mulher que ele achava que ele era casado, ele não tem um filho, ou seja, ele foi sequestrado, ele desmaia e ele acorda numa realidade completamente diferente. E aí o que a gente descobre é que o cara que sequestrou o Jason é o Jason de outra dimensão, que criou uma caixa que é capaz de fazer com que você se mova entre outros universos, entre outras realidades alternativas. Então, o Jason, vamos chamar esse de Jason 2. O Jason que criou a caixa não estava feliz com a realidade que ele estava vivendo. Ele falou, poxa, eu me dediquei para a ciência e a minha vida é um lixo, é uma bosta. Eu vou para uma realidade onde eu tenho família, onde eu tenho um filho, onde eu sou amado. E ele faz isso, só que aí quando ele vai para essa realidade já tem um Jason lá que já é casado e que tem esse filho, né? E aí ele sequestra a si mesmo e manda ele pro outro lugar lá. E aí a gente vai vendo o desenrolar do Jason 1 tentando voltar para a família dele através de dimensões. Então ele vai pulando de dimensão por dimensão até chegar na onde está a família dele. Seguinte, é um livro que te provê entretenimento. Você quer entretenimento? Tome. É uma escrita super dinâmica, uma escrita super rápida. Eu pensei até que isso aqui era uma adaptação de roteiro, porque é muito rápido, não tem uma narração que vai descrevendo, é uma coisa assim, zip, zap, zop. Eu tô lá, depois eu fui pra cá, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É muito direto ao ponto. E eu gostei, sinceramente.
Só que assim, como foi dito anteriormente, eu faço um curso de exatas. E a teoria que é usada para embasar essa viagem interdimensional é a caixa do gato de Schrödinger. O que acontece? Essa caixa não é uma teoria que tem aplicabilidade científica. É uma proposta filosófica. É tipo assim, imagina se isso aqui fosse isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui lá. Mas não é algo que é aplicável no nosso mundo. É uma coisa tipo assim, é um exemplo metafórico que foi utilizado para explicar o que acontece em níveis quânticos. Então isso aqui é uma grande babosada. E eu ficava lendo, pensando, desliga, para de ser chata, desliga o seu lado racional e aproveita a leitura. E eu consegui fazer isso. Aí depois eu fui assistir a série, e a série fala muito, tipo, tenta muito justificar cientificamente isso aqui, e não, isso não é plausível, isso não aconteceria. Me pega um pouquinho quando livros tentam me explicar o que acontece por meio de ciência que não existe. E aí quem entende de ciência fica tipo, isso aqui não aconteceria. Eu acho que eu me senti igual médicos se sentem quando eles assistem Grey's Anatomy. Dito isso, um bom livro. Eu dei 4 estrelas. Me deu entretenimento. Outra coisa que me pegou um pouco também é que o Jason, ele tem a chave para viajar entre universos. Ele tem um artefato que te levaria para qualquer lugar do mundo. Ou melhor, né? Que te levaria para qualquer lugar do universo. E aí, dos universos, que são inúmeros universos, né? E o cara escolhe voltar para a família dele. Eu não sei o que isso diz sobre o meu caráter. Mas se eu tivesse a oportunidade de zarpar daqui, gente, a minha família, mãe, você jamais me veria novamente, sinceramente. Mas tem seu valor. Então, 4 estrelas. É isso, eu acho que eu li bastante. Eu li mais do que eu li ano passado, né? No meu primeiro semestre do ano passado eu li bem menos. E eu acho que é isso, é sobre não se cobrar. Eu não me cobro, eu não fico pensando, eu deveria ler mais livros. Gente, eu tenho tantos compromissos. Nossa, parece que eu sou o presidente da república, né? Eu tenho tantos compromissos. E eu jamais gostaria de tornar algo que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas, que me traz alegria, em uma obrigação. Então, talvez seria legal que todos nós pensássemos assim. Não, também. Se você quiser também pensar de outro jeito, você pensa do jeito que você quiser. Eu não sei o que eu tô falando. Não sei o que eu estou dizendo. Gente, olha o que eu fiz no meu Kindle. Eu hackeei o meu Kindle e eu coloquei outro software de leitura. E agora eu tenho essa foto do Chico Bento como tela de descanso. Quem amou? Eu amei. Enfim, é isso. Obrigada a todos que assistiram. Beijo, até mais. Eu tô morrendo de vergonha, parece que o mundo inteiro tá olhando pra mim e eu tô sozinha no meu apartamento. Fim!